Olá, tudo bem? Eu sou a Camila Feu, para quem não me conhece, sou mãe educadora de três garotinhas, a mais novinha tá aqui mamando. Vou aproveitar esse tempinho que ela tá aqui quietinha para gravar esse vídeo. Tem alguns meses que eu venho considerando, né, o perigo das redes sociais na minha vida, como mãe educadora, né? Esse é um assunto vasto, né? Eu não tenho intenção de esgotá-lo, né? Eu não tenho nem capacidade para isso. A minha intenção é compartilhar aquilo que eu tenho experimentado, né, nessa área, o caminho que eu tenho encontrado de equilíbrio. Eu quero falar especialmente na esfera que eu estou inserida, que é de mães educadoras, né? Eu acredito que hoje o meu perfil ele seja acompanhado aí, né, em sua maioria, por mães, né, que estão buscando informações para poder educar os filhos em casa. Sei que tem familiares também, amigos, mas na maioria são mães educadoras, ou que já fazem educação domiciliar, ou que estão começando. E é para esse público em especial que eu gostaria de direcionar esse assunto, né? Então, eu quero tentar ser direta e prática. E é difícil, né? A gente acaba falando muito, mas eu vou tentar. Eu quero falar sobre o uso das redes sociais em dois aspectos. De um lado, do lado da pessoa que compartilha informação nas redes, né? Que compartilha a sua rotina com os filhos, ou aquilo que está aprendendo. E do outro lado, quem usa as redes sociais para buscar esse tipo de informação. Então, do lado de quem compartilha, né? Uma coisa que eu tenho ponderado bastante. Como o nosso coração ele é enganoso, né? Então, a gente precisa ter um cuidado, né? Para não se orgulhar, para não achar que é autoridade em todos os assuntos, né? Ter um cuidado para não virar escravo, né, de postagens, de curtidas, até onde aquilo que eu compartilho é realmente válido, precisa ser compartilhado e vai ajudar outras pessoas, e até onde isso é o meu ego. Tô falando por mim, gente, tá? Tô falando, é uma experiência que eu tenho provado, né? Eu tenho experimentado isso. Então a gente pode começar às vezes com muita pureza, né? Isso em qualquer área, em qualquer coisa que a gente se dispõe a fazer. E eu tô falando como uma mãe cristã, né? Como alguém que tem uma preocupação de não se desviar dos princípios bíblicos, né? De não cair em pecado, de não vir a desagradar o Senhor, né? Então, às vezes a gente começa com uma certa pureza e de repente a gente tá ali sendo tomado por orgulho ou tomado pela ambição e às vezes até causando dano, né, para as pessoas ao nosso redor ou ignorando o nosso real serviço, né, a nossa principal missão, que é cuidar da nossa família. E do outro lado, né, existe aí quem usa a rede para buscar informação, e eu me incluo nesse time também, né? Nós somos seres humanos, somos pecadores. Todos nós estamos sujeitos a falhas, né? Ninguém está livre de se corromper, de se exaltar, de cometer equívocos, né? Nem tudo aquilo que a gente vê sendo compartilhado por outras famílias se aplica à realidade da nossa família, né? Ou aquilo que os nossos filhos precisam. Então a gente precisa ter em mente, né, que quem nos direciona em primeiro lugar é o Senhor, né? Então a gente pega essas referências, a gente se inspira, mas a gente precisa trazer para a nossa realidade, orar, né, buscar a direção do Senhor, para saber aquilo que a gente deve fazer realmente com os nossos filhos ou não. Tem materiais que vai se adequar à tua realidade, tem materiais que não, né? Tem materiais que alguém pode achar muito bom e quando você vai usar, você fala, não, esse não dá para minha família. E também pode ter material que alguém não gosta, mas você gosta, né? Então a gente precisa, né, acima de tudo, né, saber que a rede social, ela deve fornecer as dicas, né? Mas ela não tem o conhecimento sólido. O conhecimento sólido, ele virá a partir da sua busca, né?
Então você tem ali as dicas e aí você vai na fonte, né? O conhecimento ele virá dos seus estudos, né? Do seu tempo ali dedicado àquilo, né? Então a gente não pode se contentar apenas com aquilo que a gente lê, né? Nas postagens de outras famílias. Não significa que aquilo não vai nos enriquecer e nos ajudar e nos trazer inspiração, com certeza. Mas isso não é tudo, né? É apenas um pedacinho, né? E não deve ser o centro da nossa busca por conhecimento. Então, assim, recentemente eu dei uma afastada, foi pouquinho tempo, né? Eu dei uma afastada da rede social porque eu senti que ele estava tomando um tempo meu que não era devido. Estava tomando um tempo da minha rotina que eu deveria estar me dedicando aos estudos mesmo, a me aprofundar. Um tempo que eu deveria me dedicar às meninas. Então, eu senti que eu precisava dar uma afastada. Não deixar de compartilhar, mas voltar para a normalidade, né? O mundo virtual, ele pode facilmente substituir o mundo real, né? E aí, quando pensa que não, a gente está tão imerso naquele universo, os nossos relacionamentos, eles estão mais no mundo virtual do que no mundo real, né? Isso não é saudável, a gente precisa ter esse equilíbrio, né? Então, depois que eu conseguir ajustar aí, né, o meu tempo, voltar a dedicar o tempo adequado, né? Depois que de todas as demandas do mundo real, né? Eu retomei as minhas postagens e porque eu sei que existe um serviço, né? Existe um serviço nisso, né? Existe uma ajuda, ela não pode ser negligenciada, né? E nesse aspecto eu até assim encorajo outras mães, né? Deixar de compartilhar, de uma certa forma a gente está retendo, né? Uma bênção que a gente está recebendo. Então, pelo menos a minha experiência, eu sinto que não dá, não dá para eu reter. Por outro lado, a gente precisa vigiar, né? É preciso cautela, a gente realmente tem que estar atento, né? Diariamente ali, aos pés do Senhor, né? Pedindo que Ele nos ensine a ter o mesmo sentimento que houve, né, no nosso Senhor, né? Ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus, né? Mas ele se esvaziou, ele assumiu a forma de servo, ele se humilhou, né? O Senhor, ele é perfeito, ele é o nosso modelo em todas as coisas, né? Então essa foi a resposta, né, que o Senhor me deu na questão do equilíbrio. Foi: Camila, você precisa aprender a se esvaziar, se humilhar, saber que você é só um canal, né? Um vaso de barro. O tesouro é Cristo que está em nós, né? Mas nós somos só canais. Um servo, né? A palavra servo é pesada, né? Não é uma palavra agradável, né? Ninguém gosta de ser servo, né? Porque o servo, ele não sai clamando, né, por atenção, ele não sai reivindicando autoridade sobre os assuntos, né? Servo, ele serve, é essa a função dele, né? Servo reconhece que é só canal, né? Então eu sinto assim que a gente realmente precisa se humilhar diariamente, né? Pedir que o Senhor nos tire as vendas, né, dos olhos, né, que para a gente conseguir enxergar de fato o que nós somos, né? Ele usa quem ele quiser, né? Ele é Deus, ele usa as pessoas conforme ele quiser, conforme lhe apraz, né? A nós cabe servir. Infelizmente, isso não é uma coisa que a gente aprende de uma vez por todas, né? Eu sou daquele tipo que se desse para fazer todo exercício de uma vez para depois ficar tranquila, eu faria. Mas a vida cristã não é assim, né? Nem a vida humana, né? Todos os dias a gente precisa se exercitar na fé, exercitar no amor, exercitar a paciência, exercitar aí o arrependimento, né? Essa coisa de todos os dias estar aos pés do Senhor. Senhor, excedi, né? Então eu preciso me corrigir, eu preciso pedir perdão para o Senhor, eu preciso pedir perdão para as pessoas que me cercam, né? Isso é algo constante, esse vigiar, né? Foi o equilíbrio que eu senti o Senhor me dando, né? Camila, esquece, você não vai resolver isso de uma vez por todas. Não pense que o orgulho, a ambição e todos esses sentimentos horríveis vão sair do teu coração,
né? Todos os dias, quando você for postar qualquer coisa, todos os dias você vai ser assediada por eles, né? Você vai ser assediada quando vier um elogio, você vai ser assediada quando o seu perfil crescer, você vai ser assediada, sempre você vai ser assediada. A questão é como você vai se comportar diante disso. Você vai falar, olha a obra das minhas mãos? Ou você vai falar, Senhor, é o Senhor, é teu. Não tô aqui fazendo algo meu, né? Mas é o Senhor, é a misericórdia do Senhor na minha vida. O Senhor pode tirar, né? Quando Ele quiser, né? Nós somos esses canais apenas, né? E com relação, né, a nossa busca, né, por conhecimento nas redes sociais, eu me lembrei aqui de uma parábola que eu gosto muito, né? Que é a parábola dos cegos e do elefante. Historinha de um grupo, né, de homens cegos, que eles nunca viram um elefante. Bom, nunca se depararam com um elefante, não viram mesmo, né? E aí eles tentam entender o que é o elefante tocando, né? Então cada homem cego vai sentir uma parte, né? Diferente do corpo do elefante. E aí depois, né? Cada um vai descrever o elefante, né? Com base nas suas experiências limitadas, porque cada um tocou uma parte do elefante, né? E aí as descrições do elefante são muito diferentes uma da outra, né? Um tocou a pata, o outro a tromba, né? Então cada um descreve o elefante de uma maneira muito peculiar, né? E a moral da parábola é que os humanos, eles têm essa tendência de pretender verdade, né, absoluta, com base nas suas experiências limitadas, né? E acabam ignorando também as experiências das outras pessoas, que também podem ser verdadeiras, né? Então eu sinto assim que essa parábola ela merece a nossa atenção, né? Porque a gente tem que ter essa cautela para não cair no erro de achar que nós somos os senhores da verdade, de que só nós sabemos, de que nós temos um domínio absoluto sobre determinada área, que ninguém mais pode falar sobre aquilo, ou que ninguém mais pode ensinar daquela maneira, né? É perigoso isso, né? E especialmente nesse universo que a gente está inserido, que é de educação domiciliar, é um universo ainda muito pequeno, né? Se a gente for considerar aí com outros. Está crescendo, claro, mas ainda é pequeno. Então, todas as famílias, elas acabam seguindo pessoas muito parecidas. Existe, né, um grupo muito limitado mesmo de pessoas. São poucas pessoas ali compartilhando informações, né? Então, é muito comum a gente ter referências parecidas, né? Então, você vai ver, às vezes, uma pessoa produzindo um material ou postando algo e outra pessoa falando algo parecido, e não necessariamente uma está copiando da outra, né? Mas a gente tá lendo os mesmos assuntos, estudando os mesmos assuntos, né? Então você vai ver um monte de gente falando de educação clássica, timeline, enfim. Então a gente precisa ter um cuidado com esse zelo excessivo, né? As pessoas não nos pertencem, né? Pelo contrário, a gente tá ali como servo, servindo, né? Nós somos senhores das pessoas, né? As pessoas elas não são obrigadas a nos dar exclusividade. Isso, gente, eu tô falando do aspecto de quem tá compartilhando, né? Informação, é claro. E a gente também precisa entender que esse trabalho de formiguinha, né? Às vezes uma mãe tá ali compartilhando algo, a outra tá compartilhando algo. Às vezes é muito parecido, né? Mas tá ajudando pessoas diferentes, né? O círculo de amizade que cada um tem é muito diferente. Então, às vezes, algumas pessoas que me acompanham não acompanham outra mãe, né? Então, não dá pra gente ignorar que às vezes o nosso pouquinho pode ser muito para uma pessoa, né? Pode ajudar, pode transformar a vida daquela família, né? Então, a gente também precisa ter isso no coração. Muitas vezes eu me vi pensando assim, eu não vou falar, não vou ficar me expondo, ou eu não vou compartilhar isso. Mas existem pessoas ali que podem ser ajudadas, né? Que talvez não vai ver uma outra publicação de uma outra mãe,
né? Então, é o nosso testemunho pessoal, né? Então, ele tem importância, ele tem valor. Às vezes, ali, os nossos pãezinhos e peixinhos, que são poucos, podem alimentar uma multidão. E se também não alimentar uma multidão, mas alimentar uma única família, uma única pessoa, tá ótimo, né? A gente foi fiel àquilo que o Senhor nos deu. É isso que conta, né? Gente, é isso, então. Eu creio que eu esgotei o que eu gostaria de falar. É claro que vai surgindo outras coisas depois que a gente pensa que poderia ter falado, mas tá ótimo. Então, a rede social, né, esse excesso de informação deve nos ajudar, né, a encurtar o caminho, né, como se fosse um atalho, né, de uma maneira que a gente possa ir direto na fonte, né, e aprender de uma forma mais rápida, né. Eu costumo falar assim, parece que eu levei tanto tempo para ver algumas coisas dentro da educação domiciliar, eu passei tanto tempo patinando ali, reproduzindo a escola em casa, e hoje eu vejo tantas famílias, né, incríveis ali, começando e já começando muito bem. E isso é ótimo, né? Esse excesso de informação, ele serve para isso, encurtar o caminho das pessoas, né? Fazer com que as pessoas já comecem indo direto na fonte, sem precisar pegar tanto caminho errado, né? É, então, ele é muito útil, né? As redes sociais, elas têm essa utilidade, é uma ferramenta muito útil, muito preciosa. A gente acaba tendo uma rede de apoio muito legal, né? Conhecendo mães preciosas, acabam virando amigas, né? Os filhos também, eu tenho tido essa experiência com as meninas, elas acabam tendo amiguinhas aí por todo o Brasil, é super legal. Mas precisa desse cuidado, né? Porque a gente não pode se distrair da nossa missão e nem permitir que a rede social nos aprisione, nem nos aprisione no tempo, né? E nem nos aprisione nos padrões, que não necessariamente refletem aquilo que Deus quer para nossa família. Bom, então é isso, a porção que eu tinha para dar. Até a próxima.